Estamos de volta com Programação Nacional e o nosso assunto de hoje é sobre o poder da oração, o dia da oração, né, que a gente comemora hoje. Estou aqui com o padre Fernando Venâncio e também a psicóloga e psicoterapeuta Gabriela Armon. Eu deixei aqui uma pergunta no bloco anterior que estava muito interessante, a gente falando a questão da perda, né, da necessidade, o padre trazendo a experiência dele de Brumadinho, e você colocando muito bem o que psicologicamente isso faz com que a pessoa que não tem um corpo, né, da família para poder enterrar e selar aquele momento de perda, né? E esse vazio da alma, aonde a oração pode preencher e de que forma ela pode preencher? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A celebração fúnebre, ela faz parte da igreja, não é? Desde seminarista, eu como ministro fazia também algumas. Então, quando as pessoas morrem, quando elas falecem, é comum elas chamarem um padre, elas chamarem os ministros para que nós possamos rezar por elas, não é? Então, tudo isso faz parte de um processo de despedida também. Não apenas de oração, não é? Não apenas onde nós partilhamos a nossa fé na ressurreição, na vida eterna, nos consolamos através da nossa fé, mas também faz parte de um processo de despedida. Então, esta despedida, ela é fundamental. Muitas vezes, psicologicamente, nós nos preparamos para este momento. Alguns não gostam de falar sobre eles. Mas para as pessoas que convivem próximas a mim, eu sempre digo, é preciso a gente pensar a respeito disso também, dessa despedida. É preciso a gente refletir sobre a morte. Sim, temos que porque refletir. faz parte. É uma realidade que a gente, todos não nós se prepara, mas Exatamente. tem que falar sobre isso. Sim. Né? Não dá para fingir que Ela não. existe para todos, né? É preciso que exista essa reflexão. E a partir do momento que este momento chega, eu não digo que nós vamos passar por ele com tranquilidade, claro que não, não é? Mas eu sempre comento nas reflexões a diferença entre uma cerimônia, um velório, de alguém que viveu a fé e de alguém que não viveu a fé. O desespero, não é? A dor, ela parece que se transforma de uma maneira assim muito maior diante daquela família que não soube se transforma em desespero, especialmente diante daquela família que não viveu, que não acredita e que nunca buscou a fé. Porque para ela acabou, não é uma despedida, para ela é o fim. Isso tudo, né, é desesperador para todos nós. Agora, quando a família ela buscou a fé, ela viveu através da oração, essa busca, ela refletiu, ela rezou até mesmo, né, diante desta questão da morte, né, diante do fato da morte, nós percebemos um consolo maior. Então, a nossa oração, ela nos consola profundamente neste momento de luto, neste momento de dor, neste momento de despedida, nesse vazio que fica dentro do nosso coração. Não é porque eu sou católico, sou padre, tenho fé em Deus e na ressurreição, que amanhã ou depois algum ente querido morra e eu não vou chorar, é claro. Nós somos humanos, acima de tudo, não é? Mas nós temos este consolo, nós temos esta fé esclarecida dentro do nosso coração. Então isso nos ajuda muito. Nós rezamos não apenas no momento, mas a nossa vida de oração nos colocou diante desse caminho, nos colocou diante desta fé, não é? Então, nesse instante, nós recebemos sim o consolo de Deus. Aquele que não buscou isso, aquele que não refletiu, aquele que não se preparou de nenhuma forma, não é? É claro, neste momento de perda, neste momento de luto, de dor, ele vai sofrer um pouquinho mais, não é? E assim como a Gabriela disse, talvez não consiga, durante uma vida toda, se levantar diante dessa situação. Então, a nossa oração é como se fosse um remédio, um tratamento, não sei se eu usaria o termo correto, mas como se fosse também uma terapia para todos nós, não é? Você entrar em contato com Deus, colocando ali as suas dores, colocando ali a sua tristeza, o seu vazio, muitas vezes a sua angústia, a sua depressão, mas acreditando que Deus, nesta oração, como nós dizíamos no primeiro bloco, Ele também se comunica conosco, Ele também nos responde. Então é fundamental neste momento não apenas rezar para aqueles que se foram, não apenas rezar para aqueles que já morreram, para que possam fazer esta boa passagem, para que possam tomar posse da ressurreição, da graça de Deus, mas também é preciso que na nossa oração nós peçamos por nós que continuamos aqui também. Que Deus olhe para a nossa vida com maior misericórdia, que Deus olhe para a nossa vida com maior amor e que assim, através da nossa oração, nós tenhamos força, através também da fé que nos motiva, para seguirmos a nossa caminhada, para seguirmos adiante, não é?
É muito comum diante da morte as pessoas desistirem também, as que ficaram, muitas vezes desistirem da vida, Sim, não é? sim. É muito comum, né? É interessante e é até preocupante, por exemplo, um casal que viveu junto por 60 anos, de repente o marido morre, se a família não ficar atenta, a esposa ela pode morrer logo na sequência. Não é? Porque ela desistiu de continuar vivendo, porque a vida toda dela foi ao lado daquela pessoa. Não é? Então, é preciso que a nossa fé, através da nossa oração, nos ajude, né? E seja essa sustentação dentro da nossa vida, para que não haja essa desistência, mas para que nós possamos compreender o mistério da vida e o mistério da morte. E a nossa fé ela vai nos dizer isso, que um dia nós nos encontraremos todos na eternidade. E é isso que tem que consolar a nossa vida também. Não, é um ponto importante isso que a gente fala da pós, né? Depois que a pessoa falece, quem fica. O luto, ele não é só o vazio, né? Mas o luto, ele pode trazer inúmeras outras consequências, como uma depressão, a ansiedade, ideações suicidas, abuso excessivo de álcool, de drogas. Então, o luto, para quem fica, quem vivencia, o luto é muito grande, né? Então, os sintomas que a pessoa vai produzindo depois da morte de alguém, né? Por conta desse vazio, uma tentativa de preencher, vão dos mais simples aos mais complexos. Existem lutos patológicos, que nós chamamos, são lutos mais complexos, que demoram muito tempo, que a pessoa não consegue investir mais fora. Dizem que o luto você vive durante 2 anos, né? É para si. As pessoas tentam, né, colocar um padrão aí para mais ou menos a gente pensar, ó, 2 anos, você já passou por pelo menos 2 aniversários, 2 natais, e tá na hora de começar a melhorar. Não tem uma data exata, não tem só que a gente tem que prestar atenção. Então, o que acontece no luto, né? A pessoa, quando ela perde, ela se volta para ela, isso a gente chama perto do narcisismo, né? Um retorno egóico para que ela consiga se proteger, né? E voltar a viver sem aquela pessoa que se foi. Então, é como se fosse um retorno a si mesmo, um investimento, um auto-investimento, para que tenha força. Como, por exemplo, quando você está muito estressado no trabalho, durante muito tempo você pega uma gripe e tem que ficar de cama. Tem um ganho secundário em ficar de cama, que é você se cuidar, né? Você ter um cuidado seu. Então, no luto, pelo tamanho da dor, a pessoa ela acaba se fechando para que ela possa ter forças para continuar. Só que o que é importante na saída do luto é você conseguir investir fora, é começar a investir em outras coisas, num trabalho, num relacionamento, numa atividade, é você começar a se relacionar. Então, se isso não acontece, em 2 anos você vê aquela pessoa ainda com sintomas depressivos, por conta do luto, a gente tem que olhar. Mas é sempre muito singular, porque o que uma pessoa representa para mim pode não representar para outra. Então, o que eu vivo no meu luto nunca vai ser igual da outra pessoa, né? Então, a oração, ela vem, né, a fé, como esse investimento fora. Eu passo a crer em alguma coisa e, portanto, a investir também fora de mim. Porque é mortífero o autoinvestimento somente, né? Como Narciso morreu afogado na própria imagem, é isso, ele não investiu em nada mais, a não ser ele mesmo, a ponto de se afogar na própria imagem. Então, esse é o perigo de uma melancolia, depois que o luto se instala, ou de uma depressão, em que não há investimento fora, só dentro. Então, a oração, mesmo ter fé, por exemplo, um tratamento psicológico, né? Aí, no caso, é uma somatória. Então, a fé é muito importante, o tratamento psicológico, psíquico para alguém lutado é de suma importância, porque muitas vezes o luto ele abre um buraco negro na vida da pessoa. E aí ela tem problemas antes do luto, tem problemas no casamento, tem problemas de autoestima, tem problema no próprio trabalho, e depois disso do luto, tudo vira o luto. É porque aquela pessoa morreu que todo o resto não vai bem. E não, todo o resto já não ia bem, só que esse buraco que se abriu, ele atrai tudo, né? Tal como esse buraco negro. Então, é importante no trabalho, né, psíquico, poder falar da morte, da separação, mas também de outras questões que continuam lá acontecendo. E que somaram e viraram uma só. O tratamento psiquiátrico, no caso de medicamento, que pessoas precisam. Então, para o enlutado, é muito importante essa somatória de fatores. Tanto, por exemplo, em Brumadinho, existem equipes lá para auxiliar. E são tratamentos psicológicos que talvez não durem 2 meses, 5 meses, 1 ano. São tratamentos que talvez fiquem por um bom tempo, né, da vida dessa pessoa enlutada. Então... Agora, eu queria só falar um pouquinho, padre, a questão da oração. Muita gente faz pedidos de oração. Está certo isso? Fazer pedido de oração? Existe uma maneira correta de orar?
Ou tem pessoas que fazem pedido de oração para o outro? Não, a oração é um diálogo aberto com Deus, não é? É um diálogo aberto. Quando nós, por exemplo, pegamos o saltério como uma referência de oração, nós encontramos oração de súplica, oração de louvor, não é? De agradecimento, a oração justamente de pedidos, e é uma forma como nós nos relacionamos com Deus. E é claro, né? É preciso que haja assim esse filtro dentro da nossa oração, para que a gente não se coloque diante de situações assim absurdas, não é? Muita gente reza para Deus e diz, Deus não está me atendendo, mas espera aí, quais são os seus pedidos? Eu pedi para ganhar na loteria, não é? Deus não tem atendido o meu pedido. Então, Deus, Ele sabe da nossa realidade. É importante que haja, assim, esse contato, essa intimidade com Ele. Mas desde antes da nossa oração, Deus nos conhece o nosso coração, sabe daquilo que nós necessitamos, sabe daquilo que nós precisamos também. Então, quando nós falamos de oração, é importante que haja uma busca, a construção de uma fé madura, de uma fé sólida, não é? E que a nossa oração não seja uma oração absurda, mas que seja uma oração, não é, diante da nossa necessidade. Eu sempre digo isso, que Deus Ele dá aquilo não que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa. Sim. E às vezes o que a gente precisa não é do nosso agrado, não é? Mas Deus Ele está pronto sempre para nos atender. Não é o nosso grande amigo, e que nós possamos fazer da oração este momento de intimidade com Deus, como os grandes santos fizeram, né? Santos que escreviam até diários de oração, de partilha diante do contato com Deus, não é? Eu estava lendo recentemente o diário de Santa Gema Galgani, né? E num dos diálogos com Deus ela dizia, Jesus, Jesus, quem foi que te matou? E o Senhor respondia a ela, o amor. Olha que coisa linda, não é? Eu me emocionei, não é? Quando eu rezei através de uma experiência de oração, de uma santa jovem, né? De uma santa mulher, não é? Moça, nova, que consagrou toda a sua vida a Jesus Cristo. Então, esta experiência de oração é fruto da maturidade, é fruto, não é, do amor, é fruto, né, da esperança, e é isso que nós temos, é a única coisa que nós podemos abraçar hoje. A nossa fé nos leva à esperança, não é? A segunda virtude teologal, a fé, a esperança, não é? Diante de tantas tragédias que nós aí testemunhamos no começo do ano, se nós não tivermos esperança num mundo melhor, numa vida melhor, num céu que vai nos acolher um dia, se nós não tivermos esperança na ressurreição, nós perdemos a nossa identidade como pessoa. Pelo menos nós cristãos, nós, digamos assim, um homem enquanto um ser religioso, que busca a Deus da sua forma, da sua maneira, na verdade ele busca a esperança, ele busca um sentido para a sua vida. E nós não podemos perder esse sentido. Se nós perdermos esse sentido, nós perdemos a nossa identidade, não é? Então, eu não vejo a religião de nenhuma forma como um cabresto, não é? Ou como uma forma de nos intimidar, mas pelo contrário. Ela vem justamente nos comunicar essa esperança para que nós possamos ser pessoas melhores, seres humanos melhores, né? Que nós possamos viver todas as nossas potencialidades ao máximo. Então, que nós possamos nos abrir na oração, assim como Santa Gema, Santa Teresinha, a este amor com esperança de que existe uma realidade maior do que esta e que um dia todos nós vamos nos encontrar, todos nós vamos nos deparar com ela novamente, não é? Então é preciso que a oração nos coloque neste caminho de esperança e de reencontro com o sagrado, de reencontro com o Senhor, para que nós possamos continuar a nossa vida. Desta forma, aí a gente vai conseguir, né, dar um passo lento de cada vez, mesmo diante das dores, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tragédias, mesmo diante de tanta cruz. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já.